Então abra a sua Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 3. Nós vamos fazer a leitura a partir do versículo 1. E eu creio, irmãos, que Deus ele tem algo tremendo para ministrar no seu coração nesta manhã. E hoje nós vamos falar a respeito da graça de Deus. E também nós vamos falar um pouco da lei. Porque eu creio que uma das maneiras de nós reconhecermos que nós somos falhos, que nós temos pecado, é quando nós começamos a ler a palavra de Deus e olhamos para a lei. E a lei que Deus deu a Moisés, ela foi simplesmente para mostrar a nossa nudez, para mostrar o quanto nós somos falhos e pecadores. E a lei, ela jamais nos trouxe benefício, porque jamais nós conseguiríamos cumprir a lei. Se você, como a Bíblia diz, se você não cumprisse um dos requisitos da lei, você era culpado de todos os outros. Então, você jamais poderia se tornar justo diante de Deus cumprindo a lei. Mas a graça, ela veio por intermédio de Jesus Cristo. Amém? E é isso que nós estaremos falando hoje, amém? Abra então, Gálatas 3, vamos fazer a leitura a partir do versículo 1. Gálatas 3, versículo 1. A palavra de Deus diz: Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes? Se na verdade foram em vão, aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, prenunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados como com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de quê? Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei, vamos ler juntos esse versículo 11? É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. Amém. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Amém, amados? Convido você a orar nessa hora. Se possível, feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Que você abra o teu coração. Espírito Santo de Deus. Pai, nós estamos diante da Tua palavra, a palavra do Senhor, que é viva, que é poderosa, que tem poder de gerar fé nos nossos corações. Tua palavra nos diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E se a verdade vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Por isso, nesta manhã, Senhor, livra-nos, ó Pai, de todo jugo. Pai, todo jugo, ó Deus, ó Pai, do legalismo, todo jugo de Satanás, que muitas vezes tem colocado em nossa mente
em nosso coração, para que venhamos, ó Deus, ó Pai, a ser justo por nossas próprias obras. Ó Deus, ó Pai, ó Deus, impedindo com que nós recebamos, ó Deus, ó Pai, a justiça de Deus através de Cristo Jesus. Ó Deus, nos livra, Senhor, ó Deus, ó Pai, de todo espírito de religiosidade, que caia por terra agora, em o nome de Jesus. Ó Deus, ó Pai, nós abrimos o nosso coração, abrimos o nosso entendimento, para que a Tua palavra e o Teu Espírito venha trazer fé e venha trazer vida em nossos corações, meu Pai, em o nome de Jesus, ó Pai. Amém e amém. Amém, querido? Interessante, irmãos, que o apóstolo Paulo, ele escreveu essa carta à igreja da Galácia, e esta igreja é uma igreja que tinha experimentado a graça de Deus. Eles tinham recebido a salvação do Senhor Jesus, sem as obras da lei, simplesmente pela fé. Eles tinham, a revelação que Jesus era o Cristo, ele era o Cordeiro de Deus, o qual veio para que todos nós, viéssemos a crer nele, nos trazendo justiça. Isso era meramente um ato de fé, sem obras da lei. Porém, esses irmãos, eles começaram bem. Eles começaram na dependência de Deus. Eles começaram, crendo totalmente que a obra, e o sacrifício de Jesus na cruz era o suficiente. Não precisava de mais nada. Mas, no passar do tempo, eles se tornaram legalistas. Eles se tornaram religiosos. Eles queriam que o homem voltasse novamente para a lei. Eles queriam que o homem recebesse Jesus, mas que viesse receber a justificação, não através de Jesus, mas através da sua conduta, a maneira que eles viessem a viver zelosos da lei, cumprindo aquilo que eles jamais tinham conseguido cumprir. E Paulo, ele exorta e adverte esses gálatas, chamando eles de insensatos. Por quê? Porque eles começaram bem no Espírito, mas eles estavam querendo aperfeiçoar a obra de Deus na vida deles, cumprindo a lei. Irmãos, eu sei que esse é um assunto muito simples, mas ao mesmo tempo, não sei, talvez você se converteu em uma igreja onde era muito rigorosa. Não quer dizer que nós não somos rigorosos, mas é que muitas vezes as pessoas querem viver debaixo de um jugo, o qual Deus não colocou sobre nós, para que o homem viesse a cumprir certos requisitos para alcançar aceitação diante de Deus. Mas deixa eu dizer algo, segundo a palavra de Deus, nós somos aceitos por Ele, não por aquilo que nós fazemos, ou por aquilo que você deixou de fazer. Nós somos aceitos por Deus pelo sacrifício exclusivo de Deus na cruz do Calvário. Sabe, irmãos, isso é uma revelação que abre os portões celestiais para que eu e você tenhamos paz com Deus. Porque eu creio que a pior coisa que tem é um crente andar com sentimento de culpa, porque ele olha para si e ele acha que para Deus ficar satisfeito com ele, ele tem de cumprir toda a lei. E em um momento da vida, ele vai ficar frustrado, porque ele vai cair. Ele vai pisar na bola. E a tendência é que nós andamos com o espírito pesado, cheios de culpa. Como que Deus estivesse ali, do céu, olhando para nós. Aí você vai dizer, hoje é o meio-dia, hoje o pneu do carro vai estourar, hoje o motor vai fundir, hoje o negócio vai dar tudo errado. Por quê? Porque eu pequei. Não, aliás, eu nem pequei, eu saí tão correndo de casa hoje, que eu nem li a Bíblia.
Porque se eu não fizer como eu fiz na semana passada, que foi uma benção, nossa, hoje eu não orei. Então hoje o dia vai ser um inferno, porque Deus ele vai me punir porque eu deixei de orar hoje. Aí é onde que nós começamos a ter uma visão errada de Deus. Irmãos, deixa eu te dizer algo. Tem um homem de Deus aqui nos Estados Unidos, chama Philip Yancey. Ele definiu algo a respeito do amor de Deus para conosco. E é simples. Não tem nada que você venha fazer que Deus venha te amar mais. Não tem nada que você deixe de fazer que Ele vai te amar menos. Sabe, irmãos, porque nós queremos ser aceitos por Deus. É ou não é? Mas a grande questão é que a lei, ela nunca trouxe benefício a nós. Pelo contrário, a lei foi dada a Moisés como uma constituição. Por exemplo, nós vivemos em um país, nós temos uma constituição, nós temos uma lei, você tem seus direitos e obrigações, certo? Porém, Deus, quando tirou o povo ali do Egito, eles não tinham lei. Abraão, ele foi justificado diante de Deus sem lei. O justo Abraão, ele foi abençoado por Deus porque simplesmente creu em Deus. Você vê que muitas vezes as pessoas pensam, a maldição vai vir sobre a minha vida porque eu não entreguei o dízimo. Mas Abraão entregava o dízimo, nem lei tinha, não era requerido isso, mas por quê? O que Deus quer da sua vida não é as ações como aquelas pessoas faziam, né, quando Jesus ficou ali do lado do gasofilácio. As pessoas vinham trazer o dízimo e as ofertas, lançavam grandes quantias. E muitos deles pensavam que estava abafando. Falei, Jesus, aqui, ó, está vendo o tanto que eu dei? Mas veio uma viúva pobre e colocou ali 2 moedas. Quem que saiu justificada diante de Deus? A viúva, mas foi por causa da quantia, ou porque ela estava temendo que Deus iria acabar com a vida dela? Não, porque ela era grata, porque ela tinha gratidão no coração. Então, a lei foi dada ao povo, os israelitas, para que eles viessem a ter um padrão de santidade, para que eles viessem a ter um caminho a trilhar, para eles saberem o que é certo e o que é errado. E tinha as leis, né, civis, mas tinha a lei também religiosa. Se você deixar de fazer alguma coisa, né, ou em relação à questão moral do povo ali, se eles pisassem na bola, talvez eles teriam de pegar um animal e ir lá no sacerdote e falar, eu pequei, então agora o senhor sacrifica para mim aí, porque o negócio ficou feio para o meu lado. Mas a questão é que alguns pecados ali não tinha perdão. A sentença era morte, apedrejamento, na certa. Irmãos, eu imagino hoje, no meio da igreja, né, no mundo todo, se a gente estivesse vivendo na lei, não tinha pedra mais sobrando, irmãos. Tinha de mandar fabricar, porque já tinha acabado tudo. Acho que nem crente tinha mais também, né? Que todo mundo já tinha morrido. Mas você sabe o que nos sustenta, irmãos? É a graça de Deus, é o favor de Deus. Eu quero que você abra sua Bíblia em Romanos capítulo 3, versículo 10 ao 12. Porque o maior presente que o ser humano possa receber, você sabe qual presente que é? É a graça de Deus que vem através de Jesus Cristo. Esse é o maior presente que eu e você possamos receber. Vamos ler Romanos 3, do versículo 10 até o 12. Diz assim: como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Quantos justos que há, irmãos? Alguém justo aqui?
Nenhum justo. A irmã está mais ligada aí, hein? Então, se Jesus te justificou, irmã, o que você é? Olha, essa igreja está aprendendo. Versículo 11. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Então, segundo o que Paulo está dizendo aos romanos, não havia nenhum justo, nenhumzinho sequer. Então, nós resumimos que, diante da lei, alguém foi justificado? Se tornou justo? Não, ninguém conseguiu ser justo diante de Deus, cumprindo a lei. Irmãos, o que nos faz e que nos mantém de pé é o sangue de Jesus, é o sacrifício de Jesus. Voltando aqui, a irmã falou que nós somos justos e justificados por Cristo. Hoje, quando Deus olha para você, Ele não vai olhar mais para os seus defeitos. Porque o sangue de Jesus, ele cobre todos os seus pecados. Ele olha para você, justo, e justo indeed. De fato, você se tornou justo. Sabe? E ponto. Não tem mais, e ponto, e acabou. Conta uma história, irmãos, isso é um fato. Tinha um obreiro de uma igreja que esse irmão era muito usado por Deus, sabe? Que ele caiu em pecado, em adultério. E esse irmão, ele se arrependeu e amargamente ele não se perdoava e ele recebeu uma disciplina. 3 anos sem trabalhar na igreja. Ele ficou clausurado, ele não podia participar de nenhuma das atividades da igreja. E aconteceu que, depois de se cumprir esses 3 anos, o pastor liberou ele. Falou, não, pastor, não estou apto, as pessoas não vão me perdoar mais, isso aí para mim já acabou, para mim já não há mais solução. E um dia o pastor sonhou com esse irmão. Ele sonhou que ele estava no céu, e de repente ele chegou no céu e viu um quarto muito grande, com vários livros. E ele ficou assim, encantado com aquilo. Ele falou, o que é isso aqui? Ele falou, isso aqui são os livros das obras de vocês. E todos, não só de vocês, mas de todas as pessoas que não são crentes também. Isso aqui são os livros que estão escritos todas as obras. Ele falou, eu posso ver o livro do irmão fulano de tal? Pode. E ele começou a ler o livro dele. O livro dele começou a partir do dia que ele aceitou a Jesus. Foi o dia que ele aceitou Jesus, o dia que ele tinha se batizado. Começou a contar a história dele. E ele começou o dia que ele tinha sido ordenado obreiro, e aí foi. Aí chegou a uma certa altura do campeonato, foi onde que ele queria ver o que estava escrito lá. De repente, ele viu uma página em branco. Aí ele pegou e falou, seu anjo, vem aqui, explica o que está acontecendo aqui. Essa página está em branco. E o meu amigo, ele caiu num pecado feio, e era para estar escrito aqui. Ele falou, pois é. O sangue de Jesus apagou. E aquilo que o sangue de Jesus apagou, acabou. Sabe, irmãos, tudo aquilo que nós confessamos, nós arrependemos diante de Deus, foi apagado. Porque nós somos justificados diante de Deus. Eu não estou dizendo isso aqui agora, então, para você sair agora. Então, já que eu sou justo, eu vou pecar à torta à direita agora. Eu creio que se você tiver essa atitude, acho que nem nasci de novo, você nasceu. Você pode até estar achando que você é convertido, mas você é convencido que você é um tremendo pecador. E se você fizer isso consciente, nascido de novo, você está pisando no sangue de Jesus, que é um pecado maior ainda.
não é? Porque nós pecamos, irmão, você pode ter certeza. Mas a nossa vida, quando nós pecamos, deve ser um acidente, não algo planejado. E quando o homem está nesse nível aí, é porque a vida dele está em declínio, ele está apagando o Espírito de Deus na vida dele. E já não tem mais, não é, aquela percepção de pecado, não é? Mas entende, irmãos, que o sangue de Jesus ele nos limpa e nos purifica. Então a graça de Deus, o favor de Deus, sabe? Olha só, a lei, né? Por exemplo, o cristianismo e as demais religiões, é que qual que é a diferença que tem o cristianismo e as demais religiões? Qualquer outra religião, até mesmo dentro do cristianismo, algumas linhas bem parecida com as religiões pagãs. Por quê? Porque muitas vezes, se a pessoa não tiver revelação, o homem ele trabalha para ser aceito por Deus. Ou as religiões pagãs, ele tem de trabalhar, fazer algum tipo de obra para que esse Deus, essa entidade, né, agrade dele e ele seja bem recebido. Mas no cristianismo, é o contrário, irmãos. Você tem de crer na obra que Cristo já fez por você. Ah, pastor, então nós não temos de fazer nada de obra? Tem. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 2, versículo 10. Você vai entender o porquê que você foi salvo. Então agora, você vai até citar aquele versículo para mim que está lá em Tiago. Uai, pastor, a fé sem obra é morta. E é verdade. Mas, o que nos diz em Efésios capítulo 2, versículo 10? Diz assim: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou antes para nós a praticarmos. Sabe, irmãos, você foi salvo em Cristo para praticar as boas obras. Por exemplo, o Espiritismo, segundo Allan Kardec, eles têm necessidade de fazer obras, para que eles sejam aceitos, para que eles tenham algum benefício. Mas nós não fazemos obras para ter benefício diante de Deus. Nós fazemos porque nós recebemos já o benefício. Amém? Você não vai fazer para receber, você faz porque você já recebeu. Sabe, no Velho Testamento, era necessário, irmãos, cumprir, não é, como eu disse antes, um requisito, não é, para aquelas pessoas que eram culpadas diante de Deus. Então, animais eram envolvidos para serem sacrificados. E, comumente, em outras religiões, aquelas religiões mais antigas, eles tinham Deus da fertilidade, o Deus Sol, e o Deus da agricultura, e o Deus disso, o Deus daquilo outro. Então, o que acontecia? A gente vê isso também lá no Nordeste brasileiro, né? Quando tem seco, o pessoal fazia aquela simpatia, aquelas coisas todas. Sabe que, antigamente, como que funcionava? As pessoas tinham de trabalhar a terra, semear, não é, para colher, para sobreviver. E acontecia que naquele ano, que era a época de semear o grão para se alimentar, não tinha chuva. Aí eles pensaram, opa, se não está chovendo, então porque tem algum pecado aqui no nosso meio, Deus está com raiva, e a gente tem que fazer alguma coisa para Deus aplacar a ira, para que isso não venha alcançar a gente aqui. Então o que eles faziam? Eles iam lá e pegavam um animal bem saudável e oferecia para aquele Deus. Aí aquele animal já não era o suficiente. Eles tinham de pegar mais animais e mais outras coisas e não resolvia a questão. Mas aí eles iam para o lado extremo. Então eles começavam a fazer sacrifícios humanos. Pegava lá 10 virgens
e sacrificava a virgem. Para que Deus, aí chovia, aí eles falavam, está vendo? Deus estava irado. Mas a grande questão, irmãos, no cristianismo, que a ira de Deus para com o homem, ela foi derramada na pessoa de Jesus Cristo. Deus hoje, a ira dele, ela foi derramada em Cristo Jesus, e aqueles que estão em Cristo já estão livres da ira de Deus. Mas os ímpios, eles vão receber a ira de Deus. Por quê? Porque se você vai ver lá que em João 3, versículo 17 e 18, diz que, no 16 também, fala que aquele que não crê já está julgado, já está condenado, porque a ira de Deus vai vir sobre essa pessoa. E o único caminho para nós chegarmos diante de Deus é Jesus. Jesus é o caminho. Não existe religião, mas existe Jesus. Jesus é o caminho. Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele é quem faz a ponte entre nós e Deus. Eu li algo interessante que os irmãos, não sei quem colocou aí, uma mulher chegou ao médico e o médico falou assim, você é evangélico? Sim, eu sou evangélica. Pois é, eu só tenho algo que eu não acho bom de vocês. Vocês falam muito de Jesus e falam pouco de Maria. Aí ela parou e pensou, falou, doutor, se o senhor não estivesse aqui e sua mãe estivesse aqui no seu lugar, ela poderia me atender como médica? Ele falou, de jeito nenhum, quem me formou foi eu e eu que sou médico. Ele falou, pois é. Quem morreu por mim não foi Maria, foi Jesus. Então, por isso que nós falamos muito dele. Por isso, né, que nós cremos que Ele que nos limpa os nossos pecados. É Ele que nos justifica. Amém, amados? Então, sabe, Deus, Ele proporcionou para que todos nós, cada um de nós, né, todo ser humano, ele tem direito, ele tem acesso e direito às promessas de Deus, mas você tem de estar em Cristo. Que se você não estiver em Cristo, você não pode ser beneficiado pelas bênçãos de Deus. Os céus está repleto de bênçãos, para que eu e você recebamos da parte dele. Mas para isso acontecer, você tem de ir no caminho. Você tem de ir aquele que é o canal que nos dá acesso ao Pai. Amém? Algo interessante é que a lei, ela tem o objetivo de mostrar e expor, né, como eu falei antes, as nossas fraquezas e as nossas debilidades, né, espirituais, o qual muitas vezes nós somos tentados, e a lei ela veio trazer condenação. Aquela mulher, irmãos, que foi pega num ato de adultério, né, que aqueles fariseus trouxeram para Jesus, aquela mulher, ela era culpada. Segundo aqueles homens, falou, mestre, segundo a lei de Moisés, essa mulher merece ser apedrejada. Mas eles fizeram aquilo com a intenção de pegar Jesus, né, em uma sentença que ele viria tipo assim, contradizer a lei. A lei diz isso, o que o Senhor diz? Porque se Jesus falasse contra a lei, ele seria culpado, ele que seria apedrejado naquela hora. Porém, Jesus ele se agachou e começou a escrever no chão. E falou, aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. E a Bíblia diz que, começando o mais velho, começaram a sair e sumiu. Ficou ninguém diante deles. Então a gente percebe que não tinha nenhum justo ali para acusar aquela mulher. Não tinha ninguém que poderia dizer, falar, eu cumpri a lei e eu estou aqui porque eu sou justo. Então agora eu vou condenar essa mulher, né? Vamos apedrejá-la. Mas Jesus falou para aquela mulher, onde estão os teus acusadores, mulher? Senhor, foram todos embora.
Então, sabe, aquela mulher, irmãos, ela estava diante da graça de Deus. Ah, pastor, mas isso é muito perigoso. Porque as pessoas... Porque sabe qual que é o bom, irmãos? É aquela igreja que começa a colocar pressão na vida das pessoas. Porque se você não fizer isso, você vai ver a maldição na sua casa, irmão. Porque o diabo vai ficar furioso, vai acabar com a sua família. Mas a grande questão é o seguinte, irmãos. Você precisa de conhecer a verdade. Mas a verdade não nos dá o direito de viver em libertinagem. Em libertinagem, não. Mas nós precisamos de ter o cuidado de usar o sangue de Jesus nas nossas vidas, porque Ele é santo. Quando nós falamos graça, você pode... às vezes as pessoas não dão valor quando é algo de graça. Por exemplo, aula de inglês, de graça. As pessoas vão uma, duas, na terceira vez já desiste. Aula de inglês pago, vem todas as vezes. Estou te falando, irmãos. Vem aqui, tem uns irmãos que chegam aqui, atrasado, vem com... parecendo que tinha matado um leão. Chega aqui até meio espantado, mas chega. Se fosse de graça, será que vinha? Não vinha, não vinha não. Mas a grande questão é que foi de graça para você, foi de graça para mim, a salvação. Mas para Deus foi um grande preço. Você sabe por que foi um grande preço? Porque foi onde a santidade de Jesus recebeu o pecado de toda a humanidade ali na cruz do Calvário. Você acha que Jesus estava ali simplesmente com medo de ser morto ali no jardim de Getsêmani? Não eram os açoites que ele estava ali orando, em angústia, mas ele sabia o cálice que ele iria tomar. Porque Deus ele pegou o cálice, né, de todo o pecado de todo homem e derramou sobre Jesus. Quem matou Jesus foi você. Foi você que matou Jesus. Todo aquele pecado que eu e você cometemos no passado, foi esse pecado que matou Jesus. Irmãos, a pior coisa que tem na vida de um homem é ele ficar com sentimento de culpa. Conta uma história também de uma mulher, talvez você até ouviu essa história. Essa mulher, ela foi presa, foi sentenciada, estava na prisão, e um grupo de obreiros, né, foram visitar a seção masculina, depois eles foram convidados para orar para as mulheres na seção feminina. E chegando ali, o pastor pregou, e muitas mulheres aceitaram a Jesus. Sabe que no meio daquelas mulheres ali, tinha uma mulher que estava no canto, isolada. Ele achou aquilo estranho. Mas depois de algum tempo, as pessoas trouxeram essa mulher para que o pastor orasse por ela. Aí ele falou assim, por que quando eu fiz o apelo, por que você não veio aqui? Aí foi contar a história. Aquela mulher era tão má assim, né? Aquilo que ela havia cometido, o crime dela, era tão horroroso que mesmo dentro da prisão, as próprias presas tinham medo dela. E o pastor pregou e disse para ela, você crê que o sangue de Jesus é poderoso para perdoar os seus pecados? E ela falou em prantos, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. Depois, o irmão que estava do lado falou, pastor, você não sabe quem que é essa mulher. Essa mulher é aquela que estava envolvida em magia negra, lá em Guapó, que estava sacrificando criança, e no ritual, eles comiam o coração das crianças. Esse era o motivo, o qual as presas não ficavam perto dela, porque tinha medo dela. E depois que ela contou essa história, a mulher perguntou, pastor, Deus me perdoa ainda? Oi, irmãos.
Eu e você não perdoa, não. Mas Deus perdoa aquela mulher. Deus perdoou aquela mulher. Aquela mulher recebeu o perdão de Deus e ela chorava copiosamente. Ela recebeu o perdão de Deus. Aquela mulher foi perdoada, depois ela começou a participar dos cultos lá na prisão, depois ela ganhou liberdade, né, para cumprir um semiaberto. Então, durante o dia, ela tinha o direito, né, de ir para casa e depois dormir na prisão, e ela não podia participar do culto. E ela um dia pegou e falou, né, que queria dar o testemunho dela. Olha só. Queria dar o testemunho dela para a igreja. Ela começou a participar de uma célula durante o dia. À noite ela não podia participar do culto. Ela falou, pastor, eu queria dar o meu testemunho. Sabe o que o pastor falou? Ele falou, minha irmã, você não tem testemunho para dar. Sabe por quê? Porque aquilo que você fez no passado, diante de Deus, isso já não existe mais. Já foi apagado. Irmãos, isso nos choca. Você sabe por quê? Porque muitas vezes a gente acha que nós somos melhores que as outras pessoas. Porque aquelas outras presas que estavam distante daquela mulher se achavam melhor do que aquela outra. Mas essa irmã se converteu, se batizou, passou a frequentar a igreja e depois o Senhor levou ela. Ela morreu. Mas você percebe como que a graça de Deus funciona, irmãos? Sabe? Não existe pecado hediondo, pecado horroroso que Deus não possa perdoar nesse mundo. A grande questão é, você crê na graça de Deus? Você crê no favor de Deus? Porque segundo, né, a palavra de Deus, não há nenhum justo, nenhum sequer. E todos nós estávamos destinados ao fogo do inferno. Mas em um momento que você reconheceu Jesus na sua vida, Deus, ele aplacou a ira em Jesus e você foi liberto agora da maldição, porque a lei, ela nos trazia condenação. Sabe, e muitas vezes, no Velho Testamento, a gente diz assim, mas Deus no Velho Testamento era diferente. E no Novo Testamento parece que Deus é outro. Mas deixa eu te dizer algo, Deus, ele sempre é o mesmo, ele não é um Deus imutável, ele não muda, ele sempre é a mesma pessoa. E no Velho Testamento, irmãos, a gente vê, vou citar aqui duas pessoas. Aquela mulher que se encontrava ali com a necessidade, na verdade, deixa eu falar de Ruth. Vou falar de Ruth. Sabe quem que é Ruth? Segundo a genealogia, Ruth, ela está na linhagem de Jesus. Mas você sabe de onde veio essa mulher? Qual era o seu povo? Ela não era judia. Alguém aqui já ouviu falar de Ló? Sobrinho de Abraão? Assim que eles saíram de Sodoma e Gomorra, ele saiu com suas duas filhas porque a esposa tinha virado estátua de sal. Né? Porque Deus falou, não olha para trás. E ela saiu de Sodoma, mas Sodoma não tinha saído dela. Né? E aconteceu que aquelas filhas de Ló embriagou o pai e a mais velha dormiu com o pai e teve filhos. Daí surgiu um povo chamado Moabita. E segundo a lei de Deus, os moabitas, eles não poderiam fazer parte da promessa de Deus, porque eles eram imundos. Mas Ruth era moabita. Ruth era casado com o filho de Noemi, um judeu. E aconteceu que o marido dela morreu, a sogra dispensou as duas noras, falou, vai para a casa de vocês, vai para o teu povo, eu vou lá para o meu povo, vou para Belém. Mas Ruth falou, onde você foi, eu for, onde você dormiu, eu durmo, onde você comeu, eu como. Teu Deus será o meu Deus, o teu povo será o meu povo. Aconteceu que Noemi resistiu muito, mas aceitou que ela acompanhasse. Chegando em Belém,
essa mulher começou a colher espigas ali no campo de Boaz. E segundo a lei, aquela mulher poderia ser redimida ou resgatada, um parente próximo. Poderia casar novamente, porque ela era viúva. Aconteceu que Boaz, então, achou graça, não é? Ela achou graça aos olhos de Deus. E Boaz, então, comprou o resgate, porque ele não era o primeiro da fila. Ele comprou o resgate através de um outro parente próximo. Irmãos, essa mulher, ela entrou na linhagem de Jesus. Ela veio dessa família horrorosa. Você sabe o que quer dizer isso para mim, para você? Eu não sei de onde você veio. Mas muitas vezes o nosso passado, o nosso pedigree, ele está feio na fita. Tá, sabe? Tipo assim, de onde você é? Quem que é seu pai? Às vezes nem pai tem. Nem conhece o pai. Não. Às vezes você tem vergonha de falar quem você é, de onde você veio. Quem eram os seus antepassados. Mas deixa eu te dizer algo. A graça e o favor de Deus, Ele cobre tudo isso aí. Isso é do Velho Testamento, irmãos. Ruth entrou na linhagem de Jesus, não porque ela merecia, mas pelo favor e a graça de Deus. Ah, pastor, mas isso aí foi exceção. Foi, realmente, foi exceção. Mas o que você me diz, então, de uma prostituta? No Velho Testamento, uma mulher colheu ali os espias que estavam em Jericó para espiar a terra. E o que aconteceu? Aquela mulher, segundo os relatos aí nos bastidores, diz que ela se apaixonou por um daqueles espias ali. E ela fez uma aliança com aqueles homens, falando assim: olha, nós vamos destruir essa cidade. Mas, com exceção, se você não tiver com esse pano de escarlata aqui, vermelhinho aqui na janela, vocês vão morrer, vocês têm que ficar aqui pendurados, porque o único lugar que a gente vai salvar vai ser a sua casa. E aconteceu que os espias, né, o povo depois, quando foi entrar ali na cidade, todos foram mortos, exceto aquela mulher prostituta. Mas você sabe por quê? Porque ela aceitou o sangue de Jesus na vida dela. O sangue cobriu a multidão de pecado. Onde abundou o pecado, superabundou a graça, irmãos. Sabe, nós precisamos de atentar para Deus, porque muitas vezes você desqualifica as pessoas. Você acha que só você e mais ninguém tem acesso à graça de Deus, porque fulano, ele não pode, porque você sabe quem que ele é? Você sabe o que ele já fez? Pois é, por isso que o cristianismo e o amor de Deus para o homem natural é loucura, mas para nós que conhecemos é poder de Deus, irmãos. Poder para curar, poder para libertar, poder para abrir as portas para que possamos entrar diante de Deus. E aquela mulher, Raabe, ela fez uma aliança com aquele povo e ela entrou. Uma ex-prostituta entrou na linhagem de Jesus. Isso fala para mim e para você, porque aqui tem, eu vou te falar para você, irmãos, que tem muita gente aqui que fez coisa horrível. Nem pensa. Só de pensar já é pecado. Nós erramos mesmo. Mas a graça de Deus nos cobre. O amor de Deus nos cobre. Não para que você viva agora uma vida de qualquer maneira, mas para que você venha ter um coração grato a Deus. Amém? Olha só o que diz em Romanos capítulo 5, versículo 1 e 2. Romanos 5, 1 e 2. Diz assim: Tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus,
por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé, e esta graça na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Sabe, irmãos, nós recebemos o favor de Deus, nós somos justificados pela fé. E quando você tem a convicção que você é justificado pela fé, você tem paz com Deus. Você sabe qual que é o maior problema? O maior problema é que eu e você, nós recebemos o perdão de Deus, mas nós mesmos nós não conseguimos nos perdoar. Sabe? Deus ele quer te livrar nessa manhã, não sei como está a sua vida hoje. Sabe? Mas nós precisamos de voltar para a palavra de Deus. Você precisa de voltar para a palavra de Deus, entender que Deus ele abriu um novo e vivo caminho para que você venha entrar diante de Deus, diante do trono da graça, com confiança. Olha, Paulo, ele fala, ele quando ele olha para ele mesmo, ele fala, eu sou o maior pecador. Mas você vai ver que a vida dele era uma vida santa. Você sabe por quê? Por que ele fala que ele era o pior dos pecadores? Porque ele perseguiu a igreja do Senhor Jesus Cristo. Ele açoitou muitos irmãos, ele matou. Quando Estevão estava sendo apedrejado com aqueles religiosos malvados ali, aquele homem simplesmente ele estava falando a verdade. Mas aquelas pessoas estavam rangendo os dentes de ódio, porque aquele homem estava falando a verdade. E ele foi apedrejado. No intervalo que ele foi apedrejado ali, ele olhou e viu os céus abertos. Sabe, irmãos, mas aquele jovem chamado Saulo, alguém pegou e jogou as vestes de Estevão nos pés de Paulo. O sangue de Estevão contagiou Paulo. Sabe por quê? Porque aquele homem morreu de uma forma digna. Ele morreu crendo, ele não negou a sua fé. E Paulo, eu creio que, irmãos, acho que nem Jesus sofreu tanto como Paulo. É claro que foi muita coisa que aconteceu, mas se você vê o que aconteceu com Paulo, aquele homem, acho que se a gente olhasse para ele, ele só tinha cicatrizes. Açoite, foi apedrejado, naufrágio, segundo alguns dizem que até ele tinha problema de vista, então o cara era detonado, mas o cara dependia de Deus, ele tinha fé em Deus, ele mesmo escreveu aos gatos, eu não confio na minha carne, não confio, eu confio em Deus. Olha, eu vivo agora nessa carne, eu vivo pela fé, mas eu vivo na dependência de Deus. Eu não confio mais em mim mesmo, mas eu confio em Deus. E a sua confiança deve estar em Deus. Agora, quando você for orar, você vai olhar para Deus reconhecendo que você realmente não é nada. Fala, Senhor, olha, ou fazer como um publicano, olha, eu sou miserável mesmo, Pai, mas a Tua graça me basta. Oh, Pai, que o Teu sangue venha me cobrir. Oh, Pai, que eu venha andar em santidade. Quero fazer aquilo que agrada o Teu coração, não a minha vontade, mas a Tua. Sabe, irmãos, é isso que Deus quer para nós, que você tenha uma vida, sabe, livre. Porque não adianta, eu posso colocar aqui, ficar te vigiando o tempo todo. Ó, não faz isso, ó, não faz aquilo, não passa batom, a saia está curta. O que vai adiantar, irmãos? Se não mudar o seu coração, não vai acontecer nada. É Deus que muda a nossa vida. Sabe? O Espírito Santo de Deus, é Ele que opera em nossos corações. É Deus que muda o nosso interior. Então Deus, Ele muda de dentro para fora. Não adianta você querer colocar uma roupa de crente nas pessoas, não. É claro que muitas vezes aquilo que está dentro reflete aquilo que está do lado de fora. Mas nós precisamos de pedir, Deus, muda o meu coração. A Tua graça é o suficiente. Eu preciso de Ti, ó Pai.
Sabe, meus irmãos, nós precisamos de despojar de toda justiça própria e crer naquele que se fez justiça por nós. Devemos reconhecer que não temos nada de bom. Se há alguma virtude em nós, vem de Deus. Se temos de gloriar, devemos gloriar naquele que fez pecado por nós. Se há algum louvor, esse vem daquele que morreu e ressuscitou por nós, nos dando vida e uma vida em abundância. Você crê nisso, irmãos? Se coloque de pé nessa hora, então. Quero orar com você. Quero orar simplesmente para agradecer. Mas que o sangue de Jesus, nesta manhã, venha alcançar a sua vida. Venha alcançar a minha vida. Eu preciso desse sangue todos os dias. Esse sangue, ele veio para me lavar, para me purificar, para que eu viesse a ter comunhão com Deus, porque sem esse sangue, homem algum pode ter comunhão com Deus. Pai, nós oramos nesta manhã. Pai, nós te pedimos e reconhecemos que nós somos falhos. Reconhecemos que precisamos do teu precioso sangue.